Olá, meninas, a paz do Senhor, Shalom. Então, nós vamos hoje também meditar um pouquinho na carta de Paulo aos Romanos. Então, antes de nós iniciarmos esse estudo, essa meditação, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Paizinho maravilhoso, quero em primeiro lugar te agradecer por esse presente que o Senhor nos deixou, que é a tua palavra. Senhor, muito obrigada, porque cada palavra escrita neste livro possui vida. E nós clamamos agora pelo teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de vida, o Espírito de revelação, venha sobre as nossas vidas para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós na leitura de hoje, que nós possamos ser arrebatadas pela leitura e meditação da tua palavra. Usa minha boca, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, trazendo aqui as verdades e a vida que existem nesta palavra. No santo e precioso nome de Jesus é que eu oro. Amém. Então, eu vou fazer aqui uma leitura guiada e comentar alguns pontos para a nossa meditação. Então, Romanos 1, começa assim. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui no início, nós podemos perceber que Paulo se coloca como chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, aqui, Paulo era um homem que sabia quem ele era e sabia para o que ele foi chamado. Ele foi um homem especial com um chamado especial, com um chamado específico. E isso que Paulo carregava também está disponível a nós. Então, neste sentido, é necessário que nós nos coloquemos diante do Senhor, buscando dele ser como Paulo foi, ter certeza daquilo para o qual ele foi chamado e separado. Porque quando nós entendemos isso, tudo que diz respeito à nossa vida, tudo que diz respeito à nossa vida e todos os nossos passos tem uma direção certa. A gente para de bater cabeça na vida e caminha entendendo quem nós somos e para o que nós fomos chamados. Então, aproveite o dia de hoje para anotar no seu caderno de oração, e se você não tem um caderno de oração, já providencie um ou um bloco de notas no teu celular e escreva lá: orar a Deus, para ter certeza de quem eu sou e para o que eu fui chamada. E dentro desta parte que eu já li, eu quero destacar quando ele fala assim, Romanos 1:7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para
serem santos. Então, nós também somos chamados para sermos santos. Mas o que isso significa na prática? A palavra santo, neste texto, tem o sentido de algo consagrado a Deus. Ele designa aqueles que são dedicados ou consagrados a Deus. Implica, desculpa, em pertencer, a Deus e viver em consonância com o propósito da chamada que ele fez. O termo santos expressa um ideal. Podemos viver de forma santa. E não é necessário morrer fisicamente para que um crente seja chamado de santo. Por quê? Porque a santidade é um estilo de vida. Nós fomos chamados a sermos santos, ou seja, a viver de acordo com o padrão de Deus. Isso é santidade, porque Deus é santo. E nós devemos andar em um padrão de santidade. E como eu descubro qual é esse padrão? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Lendo, meditando, estudando, procurando na palavra as revelações, as pistas, as orientações, porque muitas orientações para que nós possamos andar em santidade estão claramente explícitas na palavra, mas nós precisamos buscar. E comento também aqui que a questão da santidade, infelizmente, não é um tema comum no meio cristão e nos altares, né? Muitos pastores não falam sobre santidade. E muitos cristãos não andam em santidade porque não sabem o que é isso. Eles não sabem que foram chamados. Porque aqui Paulo diz, né? Chamados para serem santos. Então aqui ele estava falando com os cristãos de Roma, mas está na palavra, e se está na palavra, diz respeito a todos nós. Então, no nosso chamado, talvez um dos principais, que nós não podemos ter dúvida alguma, é um chamado à santidade. Um chamado a andar segundo o padrão da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler a palavra, sermos diligentes em sua leitura e estudo, porque nós não encontramos toda a palavra nos púlpitos das igrejas. Nós não podemos depender da pregação de outros. Eles são importantes, sim, com certeza, mas não pode ser o nosso único alimento. Então, que isso entre no coração de cada uma de nós e que nós possamos, daqui para frente, cada vez mais ser diligentes e estudiosas, caçadoras das verdades santas que estão descritas aqui na palavra, em nome de Jesus. Agora eu quero passar para primeiro os versículos 16 e 17, que diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui, na verdade, quando Paulo fala, né, não me envergonho do evangelho, muitas pessoas falam a respeito disso porque muitos cristãos têm vergonha de dizer que são cristãos. Mas por que que eles fazem isso? Como que a gente vai sentir vergonha de sermos amados? Amados tão profundamente a ponto de alguém morrer por nós. Isso não é um motivo de vergonha, e sim um motivo de nos sentirmos orgulhosos. Poxa, eu sou amado, Jesus morreu por mim, então como que eu vou me envergonhar? A grande questão aqui é que a situação em que Paulo vivia, né, as situações de repente financeiras, dificuldades e tudo que ele passou na vida poderiam envergonhá-lo no sentido de como eu vou expor o evangelho de Cristo sendo quem eu sou. Na verdade,
não me envergonho do evangelho, tem mais a ver com eu tenho vergonha de quem eu sou ou de quem eu fui, só que isso não pode me impedir de proclamar o evangelho, né? E muitas pessoas, elas não se tocam disso, porque elas mesmas se sentem julgadas, né? Não estou falando que foi esse o caso de Paulo, né? Porque ele não expressa isso aqui. Mas a gente sabe que Paulo sofria muitos ataques na mente, porque por ter sido quem ele foi. Então, realmente era algo, né? Talvez até o espinho na carne dele, né? Que vai falar aí em outros lugares. Mas nós não devemos sentir vergonha ou deixar que o inimigo coloque em nossa mente quem é você para falar de Jesus. Porque, na verdade, o mundo, como ele é e como ele se formou, dá valor para aquilo que tem boa aparência, para, né, o rico, né? Muitas vezes as pessoas elas podem até dar moral para uma pessoa rica, bem vestida, falando o evangelho, né? Essa pessoa ela vai atrair muito mais. E nós vemos isso hoje em dia, né? Por exemplo, para qualquer pessoa que conheça, por exemplo, eu e a Viviane Martinello, né? Se colocarmos nós duas, e você vai perguntar para uma mulher que conhece nós duas, ela vai, ou até que não me conheça, ou não conheça a Viviane também, mas coloca as duas, uma do lado da outra. Aí alguém pergunta para essa pessoa, amiga, essas duas mulheres têm algo para falar para você, e esse algo tem a ver com o evangelho. De qual delas você quer escutar esse evangelho? Quem que essa pessoa iria escolher? Entendeu? Não precisa nem responder, né? Obviamente que é Viviane Martinello, porque ela é bonita, ela tem dinheiro, ela tem aparência. Se você digitar o meu nome na internet, o nome dela, né? Quem que vai aparecer mais? Não estou criticando ela. Eu estou dizendo que essa é uma situação que muitas vezes nos envergonha. Nos coloca numa situação, poxa, não vou falar do evangelho para quem, né? Se essas pessoas não vão me dar crédito porque elas conheceram o meu passado. É porque eu não sou bonita, porque isso, porque aquilo. Então, isso é uma realidade, é o impeditivo. E como que a gente vence isso? Em oração. Porque todas nós fomos chamadas para pregar o Evangelho. Todas nós. Todas. Então, né, aí mais uma resposta, né? Senhor, qual é o meu chamado? Primeiro, chamado à santidade. Você é chamado, você não tem opção. Ou você é santo ou você não é cristão. Ou você anda de acordo com a palavra, ou chicote vai ser lá pro teu lado na eternidade, né? Então, primeiro chamado a santidade. Segundo chamado, pregar o evangelho, tá? Em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero comentar aqui, né, que fala assim, não me vergonhe do evangelho, pronto, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tá? Então, esse poder, eu quero até ler uma citação aqui, que fala assim, a palavra poder em relação ao evangelho significa a intervenção imediata e instantânea de Deus na vida do pecador. Gente, olha que poderoso isso. Então, a palavra poder, o poder do evangelho, significa que Deus pode intervir imediatamente, num piscar de olhos, na vida do pecador. Aí o autor continua: o evangelho tem um poder miraculoso, ou seja, de milagres, né? O evangelho tem um poder miraculoso que pode transformar o mais vil pecador numa nova criatura. Então, o próprio poder do evangelho, que muitas vezes é subestimado, nós podemos ver em ação na vida de Paulo, porque Paulo, ele caiu como Saulo e se levantou como Paulo. A mudança de Paulo foi
instantânea, foi miraculosa, foi imediata. Ele não voltou para casa e ficou pensando, puxa, agora quem eu sou, o que eu vou fazer, e agora? Não. Ele já se levantou sabendo quem ele era. E mesmo Jesus que fez isso com ele lá, pode fazer isso com todas as pessoas. Então, aqui nós podemos crer no Senhor Jesus Cristo e confiar a Jesus todas aquelas pessoas que nós amamos, porém ainda não conhecem a Cristo. E também as muitas que estão no engano, né, de outras religiões, ou até mesmo dentro do cristianismo, porque há muito engano, né? E também as pessoas que são afastadas de Cristo, os, né, chamados desviados. Para todas essas pessoas, o mesmo Jesus que derrubou Saulo e levantou Paulo, pode fazer o mesmo na vida de todas essas pessoas, porque é o poder do evangelho. Gente, olha como isso é tremendo. Outra citação aqui desse autor, ele fala assim, ó: crer no evangelho não implica num mero assentimento intelectual. Então, eu vou falar de novo aqui, ó. Crer no evangelho não implica num mero assentimento intelectual a uma verdade apresentada. Ou seja, crer no evangelho não é somente eu acreditar na minha mente. Não é somente, como eu pesquisei aqui, a expressão assentimento intelectual, né? Fala sobre um ato de concordar ou aceitar com uma ideia. Então, poxa, não é só eu concordo com o evangelho, eu aceito o evangelho. Muito bom, isso é uma bênção, amém, né? Não é só isso, mas requer uma entrega voluntária e sem reservas à verdade recebida. Crer em Cristo é entregar-se a Ele sem reservas. Amadas, isso aqui é algo muito poderoso, que isso precisa ser compreendido. Eu penso que se todo cristão tivesse esse entendimento, todos nós viveríamos de forma muito diferente. Nós realmente viveríamos a palavra e a verdade e tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque muitos cristãos, e talvez até nós, e eu posso falar por mim, por muito tempo, aceitei o evangelho. Poxa, que boa ideia, coisa bacana, ó, tem a Bíblia, tem os irmãos, tem a igreja, tem a comunhão, tem os retiros, né? Tem os louvores, o tudo isso é muito legal, é gostoso de participar. Então vamos nessa. Pronto. E isso se resume à vida cristã de muita gente. Só que aí tem aquilo que o pastor aqui está falando. Não é só isso, não é só acreditar com a sua mente. Poxa, isso é uma boa ideia. Não, requer uma entrega voluntária. Aqui é um ponto importante, tem que ser voluntário. Eu quero isso, eu quero me entregar a Cristo sem reservas. Então, requer uma entrega voluntária e sem reservas à verdade que você recebeu, a verdade do Evangelho. Crer em Cristo é entregar-se a Ele sem reservas. Isso é muito forte. Bom, aqui entre o capítulo 18 e o versículo 18 até o versículo 32, na NVI, tem como título a ira de Deus contra a humanidade, tá? Então ele começa falando assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Bom, a questão da ira de Deus aqui, quando se fala em ira de Deus, automaticamente o nosso cérebro vai pensar ou criar uma imagem de Deus, seja qual for que cada um de nós tenha, né, a imagem de Deus em sua mente. A mente vai criar então essa imagem
com um homem levantando do seu trono, muito bravo, com uma expressão furiosa. Mas não, tá? Não é isso a ira de Deus. A ira de Deus, na verdade, é a manifestação da sua santidade. Porque uma coisa que nós, como humanos, vivendo em um mundo de trevas, precisa entender a respeito de Deus é a sua santidade. Em Deus não há um fiapo de unha de mal, de erro, não há desvio, não há injustiça, nada disso. Deus é 3 vezes santo, 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 santo. Então a ira dele se levanta, é uma barreira, né? E essa ira, que é a manifestação da sua santidade, não pode de forma nenhuma, né? Ela cria, na verdade, uma muralha que impede a manifestação do pecado na presença do Senhor. Por isso, tá? Eu quero fazer uma pequena conexão com essa relação de ira de Deus ser a manifestação da sua santidade, uma muralha que se coloca. Não que Deus precise ser protegido do pecado. Não é isso. O pecado não se manifesta, é impossível o pecado chegar perto de Deus. Por isso, a importância da morte de Cristo, porque lá no Antigo Testamento, quem podia entrar no Santo dos Santos era somente o sacerdote, né? O sumo sacerdote, né? Depois de ter tido ali passado por várias etapas, né? De purificação e todos os sacrifícios e tudo mais, para que aquela pessoa estivesse completamente santificada, limpa, purificada. E se ele não tivesse, e ele entrasse nos santos dos santos, onde era a manifestação da presença da glória de Deus, e essa pessoa tivesse uma unha de sujeira, de pecado em sua vida, aquela pessoa caía o quê? Morta, tá? Então essa é a ideia da santidade de Deus. O pecado não se manifesta. Por isso que quando nós vamos orar, todas as vezes que nós formos orar, nós precisamos nos achegar diante do Senhor confessando pecados. Mesmo que você não se lembre de um pecado, chegue, né, faça uma revisão, sonda o seu coração, para que você possa ser ouvido por Deus, porque você não vai chegar na presença do Senhor sujo, não tem como. A ira de Deus impede. A manifestação da santidade do Senhor é uma muralha que não permite a manifestação do pecado na presença de Deus. E é isso que Paulo introduz aqui a partir do versículo 18. Versículo 20 em diante. Pois desde a criação do mundo... Não, eu vou ler aqui 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Entre eles quem? Entre as pessoas. Porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, tudo isso tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O que isso aqui está querendo dizer? Paulo está falando o seguinte: não tem desculpa para a pessoa dizer que não conhece a Deus. Não tem desculpa. Por quê? Porque Deus é manifesto através das coisas criadas. Deus está em tudo, tudo. Na natureza, Deus está
na inteligência, nas coisas criadas. É Deus que dá inteligência para que tudo seja criado. Ele é a fonte de tudo, tudo é para ele, vem dele, é por ele. Então, uma pessoa não pode, né, dizer eu não conheço a Deus ou eu não creio em Deus porque ele não existe, porque ele é um Deus invisível. Não, ele está visível, claramente, como está escrito aqui, por meio das coisas criadas. Deus está em tudo. Então, na verdade, aqui em seguida, ele fala assim: essas pessoas, esses homens, né, dizem-se sábios, mas se tornaram loucos e trocaram a glória de Deus, que está em todos os lugares, até como a Leia bem trouxe ontem, né, o Salmo 19, né, o Salmo 19 que fala sobre a glória de Deus, né, que os céus declaram a glória do Senhor. Então, Deus está em tudo. Então, é indesculpável que uma pessoa venha dizer que Deus não existe. E por isso, né? Eu não vejo Deus. É um Deus invisível. Então ele não existe. Então por isso fala aqui, ó, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Então isso remete diretamente a imagens de santos, né, criados pela Igreja Católica. Então aqui fala, ó, né, imagina, trocaram Deus, né, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, que até hoje existem muitas, né, religiões que adoram animais e, né, tanta coisa por aí. Então, a ira de Deus, ou seja, a santidade do Senhor, vai contra tudo isso, né? Tudo isso para o Senhor é inaceitável. Então, por isso a sua ira, por conta disso, né? A sua santidade manifesta. Bom, caminhando para o meu final, Paulo traz então toda essa questão de Deus existe e ele se ira, que é a sua santidade se manifesta, é uma barreira, ele se levanta contra a manifestação do pecado. Então, pelo fato dos homens negarem a Deus, até tem uma frase aqui que é bem real, fala assim, ó, negar a Deus é querer torná-lo mentiroso e viver como se ele não existisse. Então, isso para o Senhor é inaceitável. Então, é por isso a ira dele, né? A santidade. Então, o que que acontece? Essas pessoas negam a Deus porque elas, né, querem negar, elas negam que Deus existe. Então, elas partiram para uma idolatria de coisas e imagens. Aí é interessante que fala assim, ó, no versículo 24, por isso, depois no 26, por causa disso, no 28, além do mais. Né? Então, do versículo 28 até o final ali, até o 31, é uma lista de palhaçada, né? É uma lista de coisas terríveis que o ser humano faz. Por quê? Porque ele negou a Deus. Então, ele decidiu negar a Deus. E então, esse homem que vive o oposto daquilo que Deus oferece, é entregue a todas essas coisas que aqui, né, não vou ler porque vocês estão aí lendo, né? Já sabem sobre o que eu estou falando. E ali no final ele fala assim, ó, no 32, que é o último versículo. Embora essas pessoas que praticam todo esse mal porque eles decidiram estar longe de Deus, decidiram negar a Deus, embora essas pessoas conheçam o justo decreto de Deus. Então, o que o Paulo está falando aqui? Todo mundo sabe que está fazendo errado. Todo mundo que peca sabe que está pecando. Claro, tem uma coisa ou outra que às vezes a gente tipo não se toca que pecou, mas tudo que está escrito aqui é pecado claramente. Então, quem comete isso aqui sabe que está errado.
Então, ó, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, porque são pecadores, o pecador merece a morte. Que não somente continuam a praticá-las, eles sabem que eles merecem a morte, eles sabem que eles estão errando, que eles merecem a morte, mas continuam a praticá-las e também aprovam aqueles que as praticam. Então, o final daqui do capítulo Romanos 1 é muito triste, né? Porque o mundo está aqui. E só há dois caminhos: ou é Deus, ou é Satanás. Ou é céu, ou é inferno. Ou eu ando direito, ou eu ando errado. E tem, para finalizar, tem a historinha do muro, né? Que tinha Jesus de um lado e Satanás do outro, e no meio deles o muro. E tinha uma cambada de pessoas em cima do muro. E Jesus chamando essas pessoas: venha, venha, vem para cá, né? Estou te chamando, venha, né? Venha me servir, venha andar comigo. E do outro lado, Satanás e ali os demônios estavam nem aí, nem aí. Aí as pessoas começaram a se questionar: mas espera aí, a gente está aqui em cima desse muro. Jesus está lá nos chamando, está tentando chamar a nossa atenção, né? Fazer com que a gente escolha o lado dele. E o diabo não está nem aí, que estranho, né? O diabo devia estar aqui pulando, gritando, fazendo de tudo para a gente ir pro lado dele. E aí Satanás olha para aquela pessoa e fala assim: eu não preciso fazer isso. Ué, mas não porque, mas por que não? Porque o muro é meu. Quem está em cima do muro já, já está pertencente a Satanás, né? Então isso é uma realidade que nós precisamos observar. Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse tempo, por esses ensinamentos que o Senhor nos conduziu aqui no primeiro capítulo da carta de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, e que todas as verdades e as coisas que o Senhor ministrou ao nosso coração no dia de hoje encontre morada no coração de cada uma das minhas irmãs, que o coração delas seja um terreno fértil, para que a semente da verdade caia nesse coração e dê frutos, muitos frutos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego a Ti esse período, esse tempo, Pai. E eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém.